A gente fala agora de um cenário preocupante aqui no Brasil, que é o nível recorde de endividamento das famílias brasileiras. A gente tem visto aqui na programação do CNN Money que o percentual de famílias brasileiras endividadas ultrapassou 80% em março, maior nível da série histórica. E o nosso repórter João Nakamura foi atrás das agências de classificação de crédito para ouvir a opinião dela sobre esse cenário. Matéria que já é destaque, inclusive, no nosso site. Vocês acompanham aí na tela. O diagnóstico que nós temos é que a mistura de juros altos com a inflação corrói o orçamento das famílias e, consequentemente, sua capacidade de pagar as contas. A matéria do João Nakamura mostra que, mesmo com taxas elevadas, o brasileiro seguiu tomando empréstimos, como mostram dados do Banco Central que indicam recorde de saques por pessoas físicas no mês de dezembro de 2025. Enquanto isso, o número de famílias com renda comprometida para pagar dívidas bateu o maior nível da série histórica em janeiro. E é sobre esse cenário de endividamento que a gente conversa agora com a pesquisadora associada do FGV, analista da BRCG Consultoria, Catherine Hennes, que já está aqui comigo. Catherine, bem-vinda, minha querida. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Obrigada pelo convite. Catherine, a gente tem um dado que é muito preocupante, que é essa questão do endividamento das famílias. E a gente tem um governo, do outro lado, tentando tomar medidas para poder aliviar, né, essa situação das famílias aqui no Brasil. A gente já tem também, em contrapartida, uma fragilidade fiscal gigantesca do governo. Então, o efeito seria mais ou menos esse. O governo quer ajudar as famílias, mas, diante disso, tem o seu cenário fiscal comprometido, cenário fiscal que pode se comprometer ainda mais com as ajudas às famílias, o que recai nos juros ainda se mantendo elevado. Ou seja, no fim, a gente vai permanecer nesse cenário de se enxugar gelo quando se trata de endividamento das famílias, ou o problema pode ser ainda muito maior do que essa questão do cenário fiscal? Os juros podem voltar realmente a subir por causa disso? É difícil imaginar que os juros vão subir por causa do endividamento das famílias, né? Os juros, eles respondem ao que acontece com a inflação e as perspectivas de inflação. É fato que, se o consumo das famílias aumenta, você tem uma pressão sobre a demanda e essa pressão sobre a demanda é que pode estimular a inflação. Mas a questão do crédito e do endividamento é quase uma questão estrutural, mais alto no momento, mas responde a diversos estímulos estruturais e alguns conjunturais. Houve um acesso muito grande por parte das famílias que não tinham acesso antes. As famílias de mais baixa renda puderam acessar o sistema financeiro. Houve o processo de digitalização e tudo isso é benéfico. Na verdade, Débora, a existência de crédito e o fato das famílias, das pessoas físicas, poderem dispor de crédito para poder realizar os seus planos de médio e de longo prazo é bem positivo. O que parece que está acontecendo, os números indicam, é que há um endividamento maior das classes mais baixas nas modalidades de renda que tem uma taxa de juros muito alta. São modalidades de renda sem garantia, e por isso a taxa de juros cobrada é mais alta. Então, o que nós temos ali é cartão de crédito. O cartão de crédito é um meio de pagamento para ser pago no mês seguinte. Quando as pessoas não pagam no vencimento e rolam, ou parcelando o saldo junto à instituição financeira ou no rotativo, a taxa de juros é muito alta. Quando as pessoas, numa situação de emergência, usam o cheque especial ou fazem uso do crédito pessoal não consignado, as taxas de juros são altas, aí o endividamento, que tende, não é um problema per se, ele acaba comprometendo muito a renda e a capacidade delas. O nível da taxa de juros alta, ela é exatamente para coibir esse tipo de comportamento. É para as pessoas se planejarem melhor e deixarem para mais tarde, né? Porque agora o uso do crédito é muito alto. Então, a preocupação do governo é que houve diversos estímulos, inclusive por parte do próprio governo, né? Quando ele faz uma política, ele faz um marketing de vamos consumir, vamos reformar agora, vamos comprar eletrodomésticos, vamos trocar
os eletrodomésticos, computadores, telefones, etc., quando você tem esse apelo ao consumo mais imediato, ele estimula uma busca de crédito que não necessariamente na modalidade mais conveniente. Então, houve uma junção assim, de bancarização, acesso ao sistema financeiro e uma urgência de consumo por parte das pessoas. O governo está preocupado, mas não é uma boa alternativa o governo comprometer as suas finanças e doar recursos para as famílias, né? Há uma dor, possivelmente é uma dor nesse ajuste por parte delas, mas faz parte do aprendizado. Então, se o governo conseguir acordar com quem financia modalidades de renegociação, onde facilite o pagamento, né, é bem positivo. Mas o governo não tem espaço para ele dar de recursos dele transferir, não é saudável, né? Não é importante para quem não é um incentivo positivo para quem está endividado, certo? Então eu imagino que do que nós vimos que eles estavam anunciando era alguma coisa como oferecer garantias para que as famílias continuem pagando as suas dívidas em taxas mais baixas. Se você posso estender um pouquinho esse negócio é isso. Porque uma questão importante é que as pessoas entraram no sistema financeiro e nem todo mundo conhece a diferença entre as diversas modalidades de crédito. E nem todo mundo consegue gerir os seus recursos de uma forma mais saudável. Não vou nem dizer racional, porque cada um tem sua racionalidade, mas de uma forma mais saudável. Então é muito interessante e é muito positivo que está vindo à tona um termo chamado letramento financeiro e educação financeira. É um processo de longo prazo, de aprendizado da gestão das contas públicas, das contas privadas, tal como o governo tem que gerir suas contas públicas com orçamento, sabendo quanto ganha e onde gasta, as pessoas físicas e as famílias, né, no conjunto de pessoas físicas, também devem saber quanto elas ganham, onde elas gastam e fazer as melhores decisões. E nessas melhores decisões está implícito qual a modalidade de crédito que ela pode tomar, tá? Agora, há implicações macroeconômicas também. Até agora eu comentei só as implicações pessoais, né? Redução da angústia financeira, você fica menos estressado. Mas macroeconomicamente, quando você estica muito a alavancagem das famílias ou das empresas, no caso de haver uma desaceleração da economia e uma desalavancagem não ordenada, você vai ter implicações em termos de capacidade de consumo. Enquanto as famílias estiverem pagando as dívidas que elas contraíram por um consumo passado, elas vão ter dificuldade em continuar consumindo no momento em que elas estiverem com menos emprego, com menos renda, né? Então, há uma implicação macroeconômica já identificada e já estudada aqui no Brasil. Aconteceu lá quando nós tivemos aquele pico de crédito em 2012, 13, 14, e daí nós tivemos a desaceleração da economia, lembra? A recessão mais profunda que nós tivemos na nossa economia lá em 15, 16, 14, 15, 16, as famílias consumiram menos. Então, meio que você transforma uma recessão que já estava vindo, uma desaceleração que já estava vindo, num processo mais profundo e mais prolongado. Porque as famílias estão lá pagando o consumo passado. A alavancagem anterior. Dá para poder a gente fazer alguma comparação, para a gente ter como métrica, né, talvez, quando a gente olha para outros países emergentes? Como que o Brasil se coloca nessa situação quando a gente está falando de endividamento das famílias? A gente tem vantagens ou desvantagens, principalmente quando se trata de juros, forma como o crédito é ofertado, a própria dinâmica fiscal que pode também acabar impactando esse setor macroeconômico, né? Você vê alguma distorção do Brasil em relação a outros países emergentes e para melhor ou para pior nessa situação, Caterine? Nós temos um sistema financeiro muito eficiente que conseguiu acessar essas pessoas todas e oferecer para elas as operações que ele tem para oferecer. A agência reguladora do sistema, né, que é o Banco Central, ela está tomando medidas e está indicando que as instituições financeiras devam instruir os seus clientes,
Agora, é muito uma oferta de instrução e não necessariamente a população que está precisando, que está endividada, está conseguindo acessar. Você pode oferecer esse treinamento, mas você não pode obrigar as pessoas a tomarem esse treinamento. Esse processo de endividamento das famílias é facilitado aqui porque o nosso sistema é eficiente e nós conseguimos aumentar esse acesso e conseguimos oferecer esses instrumentos. A taxa de juros está alta por uma conjuntura de combate à inflação, então ela está alta e ela é para desestimular o crédito. Um dos canais de transmissão da política monetária é via desestímulo do crédito, né? Que por uma questão de comportamento e de história, e talvez a gente possa remeter isso ainda ao nosso comportamento da inflação lá atrás, quando nós tínhamos aquela percepção de que, nossa, agora eu posso comprar, então vou comprar agora, né? Ou então quando pega e diz assim, nossa, a prestação cabe na minha remuneração, então vou tomar mais essa prestação. Só que nós já estamos sem inflação faz 30 anos, está na hora das pessoas começarem a fazer conta e ver que elas podem reservar antes, comprar em melhores condições depois, né? E não ficar dependendo de planos, desenrola 1, desenrola 2, desenrola 3, que é um incentivo errado para as pessoas se comportarem, né? Você se endivida achando que depois vai ter um programa que vai te ajudar a pagar. Agora, não é uma exclusividade nossa, e não precisamos nem ir para economias emergentes, a gente pode ir para economias desenvolvidas como os Estados Unidos, né? O nível de endividamento das pessoas lá não é baixo, também é alto, eles usam muito cartão de crédito, só que eles estão num mundo em que a taxa de juros está mais baixa, né? E eles se endividam muito em créditos com garantia, porque eles refinanciam o crédito imobiliário deles, que é uma prática que está começando aqui no Brasil, só que lá, quando você refinancia o seu imóvel, você pode efetivamente perder o imóvel. Aqui nós estamos nesse processo de aprendizado, que você se endivida e tem custo, né? As pessoas ainda acham que quando o limite do cartão de crédito é um aumento da tua renda mensal. Quando e contam com isso. Não só o cartão de crédito, ainda mais quando conta com um cheque especial como sendo a renda também extra da família. Não é. Crédito é uma antecipação de uma renda que você vai ter que entregar lá na frente, né? Você não é o dinheiro seu, eu costumo até dizer isso, né? Você tem que lembrar que o dinheiro não é seu, é também uma forma de empréstimo no final que você está fazendo. Catherine, sempre. O nosso tempo, infelizmente, é curto, eu preciso encerrar aqui o nosso papo. Passaria aqui mais algumas horas falando contigo sobre isso, porque é um assunto que ainda tem muito a se debater, inclusive, muito a falar e muito a se conscientizar a população brasileira sobre esse melhor uso do crédito. Mas eu quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com a pesquisadora e associada do FGV IBRE, analista da BRGC, Catherine Hennes. Bem-vinda sempre aqui, minha querida. Bom resto de semana para você e até uma próxima. Obrigada, Débora. Obrigada pela oportunidade. Esse tema é muito importante mesmo. Obrigada. Tchau, tchau.